Fala, Touro, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo com uma mensagem da espiritualidade do tarô e do baralho cigano para o signo de Touro. Sol, Vênus, Lua, Ascendente ou qualquer outro indicativo de Touro no mapa de vocês ou da pessoa ao qual vocês possam estar interessados. Touro, essa é a leitura bônus de vocês, tá? E tem um outro signo que está quase alcançando vocês, hein? E é o signo de Leão. Eles vão ganhar a leitura bônus também, tá? Então vamos curtir, compartilhar. E os signos que têm mais visualizações ganham mais vídeos, tá? Touro, essa semana me perguntaram por que eu uso tanto camiseta preta, né? Aí sabe o que eu respondi, Touro? Que a branca tá lavando. Touro. Touro. Interessante, fui intuído nesse momento, Touro, de fazer a leitura de vocês de uma forma um pouco diferente. E a gente já começa aqui, ó, com a carta da montanha, tá? Xangô na mesa, logo de cara. Só que aqui tem uma mensagem, tá, Touro? Parece que tudo tá muito complicado, parece que tá tudo tão difícil, né? Mas sabe por que parece que tá tudo tão complicado e tudo tão difícil? Porque é difícil observar o que está após essas montanhas. Porque para conseguir observar o que está após elas, vocês precisam passar por ela. Então, qual é o entendimento aqui que eu estou extraindo dessa carta, mas não só disso, até mesmo de Xangô aqui, tá? Você não tem como escalar uma montanha sem preparo, entende? Você não tem como chegar numa academia, por exemplo, e já chegar lá e sair levantando 200 quilos. Você precisa de um preparo para isso. E a vida é a mesma coisa, tá? Vocês repararam que a carta da montanha aqui, ela tem o número 21. O número 21, quando eu faço um paralelo com o tarô, eu obtenho o arcano maior do mundo, que também mostra a finalização, né, de uma jornada. Para aí, com o louco, a gente iniciar uma nova jornada. A nova jornada de você está após essa montanha aqui. Só um momento. Oi, Touro, voltei. Então, como eu estava falando, tá? A sua nova jornada está após essa montanha aqui, entendeu? Só que para iniciar essa nova jornada, algumas coisas ficarão para trás. Vocês não terão como escalar essa montanha levando todo o peso que vocês estavam levando, tá? Aqui, Touro, tá pedindo para que vocês tenham um plano, tenham uma estratégia, para que vocês observem mais as coisas de uma forma um pouco diferente. Tenham um plano A, um plano B, um plano C. Aí fala, mas como assim, Acolon? Ter um plano A, um plano B, um plano C? Essa montanha, tá? Para quem achar que tá ficando muito chato essa parte, pode pular, tá? O vídeo. Tô sendo intuído para falar dessa forma aqui, tá? Não sei porquê, para alguns fará sentido. Para poder ultrapassar essa montanha aqui, vocês não sabem o que vocês irão encontrar, tá? É tudo muito incerto. Não dá para saber o que tem no meio daquele mato, não dá para saber o que tem ali no meio das pedras, né, das rochas. E até mesmo não dá para saber o que tem do outro lado. Então vocês precisam ter um plano A, um plano B, um plano C. Por que eu estou falando isso? Porque para algumas pessoas aqui vai envolver uma mudança, tá? Vai envolver uma mudança, um deslocamento, uma viagem. E vocês precisarão estar preparados, tá? Então, assim, aqui não pode ter uma impulsividade, entendeu? Touro. Então, para quem for realizar uma viagem transformadora ou que recebeu um convite para fazer uma viagem transformadora ou até para mudar de local, receber uma proposta para poder mudar de local,
Vocês perceberam que a carta do navio, ela também tá ligada ali, ó, com o 10 de espadas, que mostra a finalização de uma situação. Então, ou seja, essa montanha aqui ela já vai ficar para trás, entendeu? Então vocês vão rumo ao desconhecido aqui. Aqui é a finalização de uma fase, de uma etapa extremamente difícil, extremamente complicada, e agora vocês conseguem se distanciar dessa situação, mas vai exigir de vocês um plano, uma estratégia ao mesmo tempo, tá? Alguns estão para entrar nessa nova fase e outros já entraram nela, só que se sentem perdidos ainda, né? É como se também tivesse desconfiado de tudo e de todos. Então aqui pede para que vocês observem as coisas de uma forma um pouco mais ampla, sejam mais espertos e tenham um plano A, um plano B e um plano C, que nunca é demais, tá? Touro. Aí vocês falam, mas onde que entra Xangô nessa história, né? Que eu tinha falado. Xangô está trazendo essa mudança para vocês. Ele está fazendo a justiça na vida de alguns de vocês aqui. Só que é levando vocês para um novo local. Alguns já tinham pedido por isso, só não tinham percebido. Vocês não queriam mudança? A mudança, ela chega. Só que às vezes não é bem da forma que você estava querendo, entendeu? Aqui o alerta principal é: vocês serão injustiçados. Entra uma nova fase, né? Vocês não poderão levar para essa nova fase a maioria dos pesos que estava afligindo vocês. Só que vocês precisarão, nessa nova fase, ter um plano A, um plano B e um plano C, para poder se estabilizar, para poder conseguir se estabelecer aí em um novo local. Para outras pessoas aqui do signo de Touro, a comunicação dentro do ambiente familiar de vocês, porque o centro do jogo de vocês, ó, é engraçado, né, que começou um monte de barulho, minha garganta já começou a pegar de novo. Tudo bem que ela já estava meio ruinzinha, mas nada disso é coincidência. E aqui no centro do jogo de vocês está justamente a carta dos pássaros, né? Que também fala muito de comunicação. E aqui eu senti muito forte a questão de comunicação. Inclusive a carta dos pássaros está ligada ao número 12. Né? E o 12, se eu fizer um paralelo até com o tarô, eu obtenho aqui a carta do pendurado. Então aqui é como se a forma com que vocês estão se comunicando dentro do ambiente familiar é como se não tivesse tendo acordo, é como se estivesse trazendo um monte de confusão, trazendo dificuldade. Algumas falas aqui estão extremamente cortantes, Touro. Sabe, falas cortantes, a pessoa pergunta alguma coisa, ou a pessoa está respondendo de forma seca, ou direta demais, né? Ou cortante demais, enfim. E isso está trazendo um pouco de dificuldade também. É como se a comunicação tivesse bloqueada para alguns aqui. O chakra laríngeo, eu também não duvido que esteja aqui bem complicado, muito problema de garganta. Apesar que a gente está numa época aí realmente que muitas pessoas estão com problema de garganta, mas é que vocês entenderam, né? Aqui tem alguma coisa com o chakra laríngeo, dificuldade na comunicação, que está trazendo conflito. Para alguns aqui a comunicação está trazendo inclusive afastamentos dentro do ambiente familiar, né? São pessoas querendo ter razão, pessoas querendo dominar, querendo controlar ao mesmo tempo, pessoas falando de uma forma muito pesada, uma forma muito mandona. E alguns aqui estão se distanciando dessa situação, tá? E tem outra aqui, é como se Xangô aqui na leitura, Xangô ele veio abrindo a leitura de vocês, é como se Xangô aqui também tivesse fazendo cair a máscara das pessoas aqui, tá? Para que vocês enxerguem de fato quem são as pessoas e como elas realmente são, entendeu? Então algumas falas aqui
nada mais é do que a pessoa externando aquilo que ela é por dentro. Desculpa de falar assim, Touro, mas aqui algumas pessoas estão se tocando agora de quem realmente é quem dentro do ambiente familiar, dentro do círculo de amizades, entendeu? As máscaras estão caindo. As máscaras estão caindo. As máscaras estão caindo. Então aqui, o conselho todo, presta atenção na comunicação, presta atenção em como vocês estão falando algo, pedindo algo, perguntando algo, porque isso vai fazer toda a diferença, mas ao mesmo tempo, para quem se assustou, né, com a forma de comunicação dentro do ambiente familiar, mas é uma coisa assim muito evidente, tá? Para alguns aqui, entenda, as máscaras caem, cedo ou tarde. A coisa espana, você não tem como manter, por exemplo, uma falsidade por muito tempo, você não tem como manter uma mentira por muito tempo. Sabe? Ela dura um tempo, mas não o tempo todo. Então, mais cedo ou mais tarde, as coisas tendem a ser escancaradas para que a gente enxergue a verdade. Alguns aqui passaram por processos de calúnia e difamação muito grandes, que trouxe grandes dificuldades, afastamentos inclusive de família, né? Alguns aqui estavam lidando com alguém de Leão, Áries ou Sagitário. Para alguns aqui, alguém de Gêmeos causou grande problema aqui através de fofoca, calúnia e difamação para algumas pessoas. E alguns vão se afastar aqui de uma situação familiar em busca do novo, justamente porque já não aguenta mais. É como se cada vez que abrisse a boca fosse uma pedrada, praticamente, entendeu? Não é para todo mundo, tá, pessoal? Qual é o melhor conselho aqui? Ó, o chicote. Aqui, o melhor conselho para quem está passando por essa situação, Touro, é você retomar o controle da sua própria vida, tá? Só que também perceber o seguinte, ó. O chicote, ele não machuca se ninguém pegar ele, você entendeu? Então aqui é aquilo que eu falei. Toma cuidado com a forma com que vocês estão se comunicando. Às vezes, vocês também estão se comunicando de uma forma extremamente cortante, extremamente direta, entendeu? Então aqui toma muito cuidado com isso. Aqui pede para que vocês retomem o controle da sua própria vida, das suas próprias ações, entendeu? Para ir em direção daquilo que você quer. E olha que interessante, o chicote, ele está relacionado com o número 11 aqui, né? E o número 11, dependendo do deck, né, do tarô, no caso, a gente relaciona com o quê? Com o arcano maior da força. E o arcano maior da força, o que ele fala pra gente, todo? De uma forma bem simples e bem rápida, o domínio dos seus próprios instintos, das suas próprias paixões, entendeu? Controle também das suas próprias emoções, sabe? De uma forma assim, bem rudimentar mesmo, tá falando? Então, é você se dominando ao mesmo tempo, se controlando suas emoções, suas paixões. Se você tinha mania, por exemplo, de agir de uma forma muito impulsiva, você já tem a oportunidade de não agir dessa forma. E para alguns aqui eu estou falando com alguém de energia feminina, tá? Ó, estou falando com alguém aqui de energia feminina, que já não suporta mais essa situação. E para outros aqui, é justamente alguém de energia feminina, Câncer, Escorpião, Peixes, que tá, principalmente Câncer, que tá agindo dessa forma com vocês, tá? Aqui o espiritual de alguns aqui já está falando para vocês que o melhor caminho é o caminho do amor, é o caminho do que se algo está sendo mostrado para vocês com muito ódio e rancor, como que você combate isso? Através do amor, não é com mais ódio e com mais rancor, porque senão as coisas desandam ainda mais. Então aqui está pedindo para que vocês escutem mais o coração de vocês, mas também doem um pouco de amor e entendam que isso é passageiro, isso passa. E não permita que isso, de alguma forma, prejudique o próprio mental de vocês. Não deixe isso confundir vocês, não deixe isso confundir os sentimentos de vocês. Então, alguns aqui podem até acabar endurecendo o coração por ter levado tanta pancada, seja ela verbal ou não, entendeu? Aqui tem muita pancada verbal, tem muita pedrada verbal, né? Palavras que ferem, palavras que machucam, palavras cortantes.
e isso acaba minando aquele sentimento amoroso que algumas pessoas antes possuíam, entendeu? Então aqui o próprio espiritual está falando, não endureça seu coração, porque isso é passageiro. Alguns se distanciam dessa situação e outros perceberão que isso passa. O que originou toda essa situação na vida de algumas pessoas de Touro? O que originou? Qual foi a origem disso? Oito de espadas e tinha uma virada aqui. 6 de copas. Aqui, Touro, entenda. O seu momento atual mostra que vocês estão passando por uma grande cura. Seria interessante passar também na leitura de Leão, tá? Vocês estão passando por uma grande cura. Isso já vem do passado, tá? Isso já vem do passado. É que antigamente, Touro, algumas pessoas, elas foram criadas de uma forma diferente. Era uma vida diferente, né? O dia a dia era diferente, exigia uma coisa mais bruta, né? Só que o problema é que algumas dessas situações mais brutas, elas permaneceram, né, no tempo presente. E nem todos conseguiram se libertar disso, entendeu, Touro? Então aqui, ao invés de vocês querendo bater de frente com essa situação, entenda que alguns aqui vieram justamente para curar todo esse padrão familiar, para quebrar um padrão familiar, entendeu? Para quebrar aí ciclos de autodestruição, ciclos de muito rancor, de muita mágoa, de muito ódio, entendeu? Então aqui o momento, Touro, é de vocês se reconectarem com a sua própria espiritualidade, escutar o que ela está dizendo para vocês, mas se estão doando ódio para você, doe amor. Eu sei que é difícil de engolir isso. Eu sou prova viva disso. Eu já passei por isso que alguns aqui estão passando. Eu já passei. Eu já senti na pele como que é e é foda. Só que aqui, Touro, é o seguinte: doem o amor. Porque isso aqui é uma coisa que vocês aprendem mais cedo ou mais tarde, de um jeito mais fácil, de um jeito mais difícil. No fim, o amor vence. O amor vence. Podem acreditar nisso que eu estou falando. No fim, o amor vence. Mesmo que tudo pareça injusto, tá? Alguns aqui estão passando por um processo de liberação kármica. Entendeu? Liberação kármica. Aqui vocês estão curando toda uma linhagem. Toda uma linhagem está sendo curada aqui. Até me arrepiou. Tô arrepiado. Vocês estão curando toda uma linhagem. 10 de ouros. Eu falei pra vocês serão recompensados de alguma forma, entendeu? Após a finalização desse ciclo e deixando para trás tudo aquilo que não serve mais para vocês, entendeu? Aqui alguns estão muito divididos, né, entre uma evolução espiritual, consciencial, e permanecer presos, né, nessa situação. Só que é justamente esse o jogo, Touro. É justamente esse. Quando você evolui ali o seu mental, a sua consciência, enfim, quando você evolui espiritualmente, é natural que existam alguns embates, entendeu? É natural. Porque é casamento de frequência, não bate, entendeu? Alguns evoluem mais rápido do que outros, né? Alguns expandem a sua consciência mais do que os outros, e isso gera embates. Só que o que eu quero que vocês entendam aqui nesse ponto, mas não o que eu quero, as cartas, né? Elas pedem aqui para que vocês entendam isso. É a chegada a hora do fim, para o começo de uma nova jornada, entendeu? Então aqui vocês saem dessa situação tendo curado aqui toda uma linhagem, e ao mesmo tempo expandindo a sua própria consciência, seu próprio espiritual, para o início de uma nova jornada. E para quem estiver partindo para essa nova jornada, vocês repararam que essa leitura ela está diferente, né? E ela está diferente, é uma leitura um pouco mais elevada, tá, tudo? Por quê? Porque alguns aqui já estão elevando a sua própria frequência. Aqui vocês iniciam essa nova jornada, alguns com a sensação
de que não foi justo uma determinada situação e por isso vocês estão saindo, mas na verdade vocês encontram, sabe o que aqui? Vocês mesmos. Aqui não é encontro de uma alma gêmea, vocês estão saindo disso para encontrar uma alma gêmea, não. Aqui vocês se equilibram com vocês mesmos. Aqui alguns saem dessa situação com o masculino, o sagrado masculino e o sagrado feminino equilibrados. Então entendam que algumas situações aconteceram para que fosse curada uma linhagem, mas ao mesmo tempo para que houvesse um equilíbrio entre o seu masculino e o seu próprio feminino. Sim, porque cada pessoa tem essas duas energias dentro dela, entendeu? Então aqui vocês encontram a completude, o complemento de vocês para vocês mesmos. Aqui é quase como um casamento alquímico da sua própria energia. Mas por quê? Porque as situações aqui de montanha, de dificuldade, te moldaram e fizeram com que você olhasse para os dois lados, tanto para o seu masculino quanto para o seu feminino. Consequentemente, há um casamento de energias, touro, para a sua própria evolução, para a sua nova jornada. Tudo isso aqui teve um motivo na sua jornada, tá? Tudo isso teve um motivo no seu trajeto até aqui, até esse ponto. Você quer reconhecimento? Você quer vitória, touro? Para isso acontecer, você precisou passar por tudo isso aqui. Carregou fardo de quem não devia. Superou um monte de obstáculo. Alguns aqui já foram xingados. É agora que vocês irão entender, não é para todo mundo, mas é agora que vocês irão entender o porquê de muita coisa, né? A balança aqui, ela vai ser equilibrada, entendeu? Vocês entram em equilíbrio. Essa carta aqui, ela está mostrando duas energias masculinas, mas esse deck de tarô aqui, pessoal, ele tem várias cartas mostrando variações. Então pode ser uma energia masculina com uma energia masculina, uma masculina com uma feminina e por aí vai, tá? Mas no fundo aqui o entendimento era isso que eu queria passar aqui para vocês. Então aqui é o ponto de equilíbrio agora, tá? Onde as coisas de fato elas tendem a se estabilizar, tá? Só que sobre um novo aspecto, um novo entendimento, uma nova jornada, uma nova vida, tá? Mais alguma mensagem para Touro? Touro. Gratidão e espiritualidade. Touro. Algumas pessoas aqui, mudando um pouco de assunto, tá, Touro? Algumas pessoas aqui já foram intuídas que através de um estudo, aliás, através de algo que vocês já fazem, se vocês aprimorarem isso um pouco e divulgar isso para outras pessoas, ou até trabalhar em algum tipo de cooperativa, vocês já foram intuídos, isso tende a fazer as coisas alavancarem no financeiro para vocês, tá? Ou então oferecer o seu produto para outras pessoas, tá? Divulgar o seu produto para outras pessoas. Ó, o sol, visibilidade. Então aqui, Touro, é o seguinte, tá? Para quem está se empenhando em alguma coisa, seja num serviço, alguma coisa que vocês sabem fazer, ou que vocês produzem para vender, é a hora de divulgação, tá? Tá muito favorável para divulgação, ó. Tá muito favorável para vocês mostrarem o que vocês sabem fazer, mostrar o que vocês produzem. É a hora das pessoas verem o que você está produzindo, o que você está vendendo, o que você está oferecendo, tá? Aqui vocês já foram intuídos sobre isso, ó. A carta da sacerdotisa, ela mostra para mim que vocês já foram intuídos e para alguns isso que vocês sabem fazer já vem de longa data, já é um conhecimento que já vem de muito tempo aí com vocês também. Ó, valete de ouros, mano. Olha o louco aqui, ó. A sequência, nossa, não. A sequência, não. É a hora, mano. É a hora. Se você sabe fazer alguma coisa, produz alguma coisa aqui, ó, e quer ganhar dinheiro, é a hora de divulgar. Entendeu? Divulga. Redes sociais, sei lá, YouTube, internet, divulga. Ó, o valete de ouros aqui, ó, vocês têm que iniciar. Ou seja, vocês ainda não... Vocês estão pensando se deve fazer isso ou não, né?
vocês tiveram intuição, porque aqui o valete já passou pelo AIS, né? Então vocês já intuíram, foram inspirados a fazer isso, e agora no valete aqui, ó, é dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo, entendeu? Dá o primeiro passo porque vai ter visibilidade, ó, salto de fé, entendeu? Tem possibilidade, ó, 9 de copas aqui. Então, vamos que vamos. Não fica com vergonha não. Estava em dúvida, bota o negócio para vender, divulga seu trabalho, seu produto, que tende a dar certo, tá? Tem possibilidade. O que estamos falando aqui? Tá, aqui já é para um outro grupo de pessoas. É como se tivesse aparecendo um monte de coisas ao mesmo tempo para confundir vocês, para destronar vocês, tá? Para tirar vocês de um cargo, alguma coisa do tipo. Então, se você está num ambiente de trabalho em que parece que as coisas estão muito confusas de repente e para tentar te desestabilizar, é exatamente isso, tá? Não é para todo mundo, mas aqui é como se alguém tivesse mexendo os pauzinhos para que você fique sobrecarregado, se enrole, se embanane todo e assim, consequentemente, essa pessoa consegue ocupar o cargo que é seu. Então, alguém aqui, touro, almeja a sua vaga dentro do ambiente de trabalho, mas aqui é para quem já tem um cargo nesse ambiente de trabalho, é de gerência, de líder ou algo do tipo, tá? Então alguém quer destronar você aqui, te confundindo, jogando um monte de coisa para você resolver, para você se embananar. Aqui pede para que esses frutos que você já colheu, se você não quer perder, toma cuidado sobre como você está reagindo a essa situação. E aqui, essas coisas que também estão sendo jogadas para você, para quem essa parte da leitura ressoar, tem muito a ver também com os seus desejos, tá? E alguns desejos secretos aqui. Então, não descarto que algumas pessoas aqui podem estar sofrendo algum ataque energético que mexe com os seus sentidos, para que você se sinta atraído por situações que mais cedo ou mais tarde tendem a desestabilizar você no mental e no emocional, tá? Aqui está muito forte sedução, desejo, culpa. Então tem uma série de situações aqui que vai mexer com o seu mental e emocional para fazer com que você perca a estabilidade e, consequentemente, perca o emprego, tá? Presta atenção. Aqui é interessante que vocês não permitam, tá? Que aquilo que vocês já conquistaram seja tirado de vocês, tá? E para outras pessoas que plantaram aí as suas sementes, né? Vocês tendem a colher também nos próximos dias ou no máximo aí, para alguns leva até 7 meses, para outros nos próximos dias já tem um sinal dos frutos ali chegando para vocês, porque vocês se mexeram, colocaram a mão na massa e fizeram a coisa acontecer, tá? Para outras pessoas aqui, é como se vocês estivessem com muitas ideias sobre algo lucrativo, né? Só que nem todas elas aqui vai ser para vocês, tá? Aqui é algo que vocês já sabem, que vocês já dominam de alguma forma, que vai trazer para vocês aqui um bom retorno financeiro, tá? E tem gente aqui que está pensando em iniciar um negócio, né, ligado aos desejos também, né? Tipo sex shop, coisa desse tipo. Para sex shop aqui, a coisa dá certo, mas demora um pouquinho, tá? Cerca de 1 ano aí para a coisa vingar por completo. Mas, para quem for abrir um sex shop, dentro de 1 ano mais ou menos, tá? Não é para todo mundo. Aqui está pedindo muito para que vocês expandam os negócios de vocês ou divulguem para mais pessoas, tá? Tá muito propício para divulgação aqui de trabalho, tá? De serviço, de produto, tá muito propício. Do que estamos falando aqui? Gratidão e espiritualidade. E para quem ainda estava apegado
nas questões do passado, aqui tem um alerta, tá? Aqui o próprio espiritual já falou, já chega, já deu tempo. Ou vocês deixa para trás o que tem que deixar, ou não vai ter outra forma aqui. Aqui vai com medo, vai com... Meu, aqui, nossa senhora, mas a torre, o julgamento, 5 de copas aqui, vixe Maria toda. Aqui para quem ainda tá preso no passado, rapaz, vem uma locomotiva aqui do espiritual fazendo vocês avançar, hein? Ó. Aqui para quem não estava conseguindo tomar uma decisão ou fazer uma escolha relacionada a questões do passado aqui que estava torturando vocês, não deixando vocês seguir em frente, é que o universo, cara, ele continua em movimento, com vocês estando em movimento ou não, entendeu? Então aqui, Touro, é como se fosse assim, meu, já deu o limite de você fazer por você. Já que você não está fazendo, o espiritual vai agir aqui, vai vir que nem um trem desgovernado, fazendo vocês se mexerem e tomar uma decisão por bem ou por mal, tá? Ó, é hora de vocês aí perceberem essa situação, tá? O que estava escondido vem à tona. E alguns aqui, inclusive, serão empurrados mesmo para tomar uma decisão, uma escolha que vai trazer crescimento para vocês, vai fazer com que vocês obtenham até mesmo conhecimento de coisas aqui que vocês não estavam conseguindo antes, Touro. Aqui está faltando um conhecimento espiritual também sobre uma situação e que vocês vão adquirir com esse empurrão aí do... Pode chamar de universo, de Deus, enfim. É, conhecimento, realmente. Alguns aqui têm um caminho ligado a essa área do conhecimento, dos estudos, né? E a coisa estava travada porque vocês estavam presos no passado aqui. Aqui está muito forte a questão de estudo, conhecimento, alquimia também aqui. Alquimia. Interessante. Mais alguma mensagem para Touro? Mais alguma mensagem para Touro? É, pendurado. Uhum. Tá, aqui, Touro, é o seguinte. Aqui está pedindo também para que vocês observem uma situação. Algum. Ai. Clarifica para mim o. Clarifica para mim o 3 de espadas. Clarifica. Clarifica o 3 de espadas, por favor. Tá, aqui para quem descobriu que estava dentro de um triângulo amoroso, não era para vocês mesmo essa situação, tá? Não era. É hora de mudar, é hora de curar algumas coisas que estavam impedindo você de evoluir, tá? E para outras pessoas aqui, Touro, pede para que vocês analisem uma situação que vocês estão sentindo que foram traídos de alguma forma, tá? Uma situação em que vocês foram traídos de alguma forma. Aqui pede para que vocês não revidem de uma forma negativa, tá? Apenas olhem a situação de uma outra forma, tá? E extraiam um entendimento disso. Tem alguma coisa importante que vocês não estão vendo nesse ponto. E para outras pessoas aqui, vocês mesmos podem trair vocês mesmos, tá? Através de uma autossabotagem aqui. Alguns estão passando por um processo de cura e não estão percebendo isso, tá? E acabam se autossabotando, impedindo esse... exato. Impedindo esse processo de cura. Porque vocês não estão querendo enxergar o próprio processo. Mas aqui tem movimento, as coisas... Enfim, aqui mesmo para quem não estava enxergando uma situação, o próprio universo, Deus, vai fazer as coisas... vai fazer vocês enxergarem na marra, digamos assim, porque já deu tempo. Fase de mudança, transformação aqui para muita gente. Para que essa parte da leitura ressoou, Touro, se quiser fazer uma leitura particular, é só entrar em contato aí na descrição do vídeo, tá? Lembrando que os preços estão super acessíveis até o final do ano, tá? Depois vai aumentar um pouco. Aqui, ó, para quem
tomar uma decisão por si, tá? Agora, você escolhendo o melhor lá na frente, tá? Você escolhendo o melhor lá na frente. Então é bem mais interessante vocês tomarem uma decisão por vocês agora, fazer uma escolha agora, do que deixar o universo fazer por vocês, tá? Porque depois pode demorar um pouco para conseguir resolver. Então, toda decisão que vocês tomarem agora tende a trazer bons frutos também. Mas desde que não seja algo extremamente impulsivo. Lembra do plano A, plano B, plano C? Então, estratégia e planejamento. E aqui, Touro, para questões financeiras de trabalho, né, de produtos e serviço, tá favorável, hein, para vocês divulgarem. Mais uma. E para quem está passando por uma situação em que vocês estão se sentindo acuados, aqui você tem que fazer uma escolha. Permanece nisso, ó, permanece nisso ou cai fora. Aqui vocês estão tentando equilibrar uma situação que já deu o que tinha que dar, tá? Não é para todo mundo. Tá. Ó. Nossa, só carta. Olha isso. Só carta. Nossa, ó. Aqui a justiça. É o seguinte, tá? Resumindo tudo aqui. A justiça vai ser feita sobre vários aspectos, então aqui é Xangô ajustando um monte de coisa aqui, aplicando a justiça, é transformação de vida, aqui é novo ciclo, fechamento de ciclo, deixando para trás, seguindo em frente, enfim, é uma série de energias, mas tudo voltada ao renovo, à transformação e à justiça, tá, Touro? Então aqui, Touro, analisa bem, tá? O quanto vocês estão equilibrando as coisas e ficando dessa forma, tá? Ou ficando assim o tempo todo, ó. Tá na hora de tomar uma decisão também, tá? Para fazer essa roda aqui girar. Alguns vão partir para outro local. É transformação. Chegou a hora aqui para algumas pessoas, tá bom? E não esquece, divulga o seu produto ou serviço, tá bom, Touro? Touro, essa foi a leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado e auxiliado de alguma forma, tá bom? Gratidão pela sua presença aqui no canal. Curte, comenta, compartilha, isso ajuda bastante, tá bom? Touro, até mais. Tchau, tchau.